Boa noite a todos, queridos companheiros que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos à nossa transmissão da noite de hoje. Como sempre, nós vamos fazer uma leitura inicial, seguida de uma breve prece, antes de darmos entrada no nosso tema da noite de hoje. Então, a leitura da página de hoje vem do livro Caminho, Verdade e Vida, e o capítulo é 134, intitulado Basta Pouco. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas proferidas em tribunas sanguinolentas, apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustuosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Então, com essa mensagem de abertura, a gente convida vocês que nos seguem a fazerem conosco uma pequena oração, pedindo a Jesus nessa hora que nos abençoe a todos, que nos inspire nessa hora em que vamos passar juntos para que possamos absorver ao máximo possível as lições preciosas do Evangelho de Jesus. Abençoa-nos, protege-nos, envolve carinhosamente a todos nós nessa grande rede que nos liga, mas acima de tudo na rede da fraternidade, que ela possa nos sustentar nesse momento e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito bem, boa noite a todos, mais uma vez, aqueles que acabaram de chegar, aqueles que estão entrando, amigos do Brasil, Iracema, a Tequinha e todo o pessoal da terça-feira e mais alguns que se juntam a nós. O nosso tema de hoje, Evangelho alimentando a alma. Nós vamos começar trazendo para vocês uma canção, na verdade, a letra de uma canção que nós gostamos muito, chamada Cantiga de Paz. E ela diz assim: se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade, surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas
que ao sol da confiança enfeitem teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura o campo sem falar de sua dor. E assim que a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Meus queridos, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 66, intitulado Inverno, diz para nós que muitos só vão se lembrar do Cristo nos invernos da existência, quando são assaltados de surpresa, na hora das neblinas espessas, no momento das tempestades ameaçadoras, quando o barco da esperança navega sem rumo, ao sabor da revolta, da incompreensão e de emoções desgovernadas. Hoje em dia, nós podemos dizer que vivemos, que testemunhamos um momento de lutas, de noite, de neblinas espessas, de crise. E nós vamos observar, então, a fragilidade das nossas relações humanas, por exemplo, no número de divórcios que já começam a acontecer, nos índices de violência doméstica que aumentam a cada dia, assim como no número de criaturas que, diante das perdas materiais e das perdas emocionais, as perdas das vidas, vão se encontrar em situações que Emmanuel coloca de emoções desgovernadas, vivendo não só diante dos desafios do momento presente, tristezas profundas, mas descambando muitas vezes para depressão, para ansiedade descontrolada, para um medo que paralisa, e nós vamos vendo então as pessoas profundamente afetadas a ponto de perderem, digamos assim, o seu eixo, o seu centro, o seu chão diante dessa crise. Procura vir antes do inverno. Foi o conselho que Paulo deu a Timóteo. Paulo se encontrava na prisão já bem perto do momento, do fim da sua vida, e ele tinha vontade ainda de ver o discípulo jovem, querido, mais uma vez. Então ele diz a Timóteo em sua carta, procura vir antes do inverno. E Emmanuel, ampliando a nossa visão e o nosso entendimento das passagens do Evangelho e das cartas de Paulo, ele vai então nos dizer que nós podemos entender esse convite para que as criaturas busquem o Cristo antes que o inverno da existência atinja as suas vidas. Que elas procurem, nos dias de sol, nos dias de bonança, nos dias de calmaria ou mais calmos da existência, não se distraírem com o sol lá fora, com os entretenimentos que vêm com os dias ensolarados, para que possam, durante esse tempo, onde as condições climáticas são mais acessíveis, buscarem iniciar a sua viagem de iluminação, buscando os recursos que possam preencher os seus celeiros, preencher as suas almas, para que quando as crises, para que quando os invernos da existência cheguem, não nos encontrem na reserva, não nos encontrem no vermelho, e possam nos encontrar, então, com as provisões necessárias, com os alimentos necessários, com as habilidades necessárias, para que possamos, então, passar pela crise de uma forma mais preparada, digamos assim.
E é isso que a gente pensa e gostaria de acreditar que nós vimos fazendo no curso da nossa caminhada juntos, aí no Conchos, ou cada um no grupo que frequenta, não é? Na sua jornada individual. O tempo que nós passamos nos grupos de estudos, escutando as palestras online, frequentando a casa espírita, tem exatamente esse propósito. O propósito de nos instrumentalizar, de nos equipar, para que em momentos como esse, nós tenhamos recursos necessários que nos mantenham de pé, apesar de todas as adversidades do momento presente. E a doutrina espírita, ela vai então nos oferecer alguns recursos que são verdadeiros tesouros. Um deles, a certeza absoluta de que em meio ao aparente caos existe uma ordem, existe um Deus, existe uma força superior que está seguramente no controle de todas as coisas, e como a canção Prece vai nos dizer, a certeza absoluta, absoluta, de que depois de toda tempestade vem sempre a bonança. E assim também como a canção Prece nos convida, para que, diante das crises, nós possamos fazer com que a nossa luz prevaleça. Acendamos a nossa luz de alvorecer a alvorecer, sabendo que, nos momentos em que nos falta a nossa própria luz, nos momentos em que a noite chega, muitas vezes, e nós nos encontramos em escuridão, Deus acenderá estrelas para nós até o alvorecer. Então, nunca estaremos desprovidos de luz. Jesus, no Evangelho de Mateus, dirá, referindo-se aos instantes dolorosos que antecederiam exatamente a renovação do planeta, ele vai dizer assim: aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E Emmanuel, na interpretação desse capítulo, ele vai nos esclarecer que, por Judéia, nós vamos entender a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximam de Jesus para a iluminação. Então, aqueles que estiverem na Judéia, aqueles que já estiverem buscando o Mestre, aspirando à elevação, que já estiverem nesse espaço, esse espaço de Judéia, o Cristo diz: busquem, fujam para os montes. Ou seja, fugir para os montes significa o quê? Significa nos elevarmos. Elevarmos não fisicamente, não é subido ao monte, mas elevarmos as nossas ideias, como Emmanuel vai falar, para o monte das ideias superiores. Então, na hora da crise, sempre ajuda se nós buscamos a perspectiva de quem vê de cima, se nós buscamos analisar a vida sob uma perspectiva mais ampla, ampliando os nossos horizontes, ampliando a nossa visão. E é exatamente isso que a doutrina espírita vai, então, nos proporcionar. E que o Evangelho faz referência no segundo capítulo, no item 5, intitulado Ponto de Vista. Ali os espíritos vão se utilizar precisamente dessa mesma ideia, não é? Quando a gente está no vale da existência, quando nós estamos, né, no terra-terra, a nossa visão é uma. E os problemas, muitas vezes, parecem ter uma dimensão bastante significativa, um peso, um tamanho enorme. Mas quando nós subimos, quando nós nos elevamos, quando nós conseguimos colocar a vida dentro da perspectiva da imortalidade e conseguimos ver a vida de cima, então, dentro da eternidade, dentro da imortalidade, todos esses eventos que nos parecem gigantescos se tornam relativamente pequenos. E há muitas, muitas nuances que a doutrina nos oferece que vai possibilitar que nós tenhamos essa visão diferenciada e vivamos a vida dentro de um paradigma também diferente.
Nós escolhemos, então, um item de O Evangelho segundo o Espiritismo para nos ajudar a ver ou a rever a nossa maneira de sentir e de lidar com as questões do dia a dia. Esse item é o item 24 do capítulo 5, intitulado A Desgraça Real. E nesse item, os espíritos, eles dizem que nós pensamos conhecer aquilo que seja a desgraça real. E eles vão nos alertar que o que nós pensamos ser a desgraça real, muitas vezes não é necessariamente o que eles consideram a desgraça real, e só é desgraça real porque nós estamos analisando pelo ponto de vista estreito do momento presente. Então, para nós, o que eles colocam como desgraça real na nossa cartilha, digamos assim, no nosso modo de ver a vida, são quando nós temos perdas materiais significativas, quando os credores estão batendo na nossa porta, quando nós somos visitados pela morte, que leva um ente querido, principalmente se for um ente querido mais jovem, quando nós vivemos as traições na terra, enfim, nessas circunstâncias, muitas vezes, nós vemos e classificamos como a desgraça real. Mas eles vão nos dizer que a desgraça real não está tanto nas circunstâncias que nós vivemos, e sim no efeito das nossas escolhas. Então, dentro dessa perspectiva, sem querer de forma nenhuma minimizar a grande dor, a grande dificuldade, os grandes desafios que as criaturas estão vivendo nesse momento, não é essa a nossa intenção, não é? Mas é de apresentar a visão imortalista para nos ajudar, para nos sustentar, e dentro dessa visão, então, desgraça é o efeito, esse momento, essa crise que a gente vive hoje, na verdade, ela é efeito de alguma coisa. Ela é efeito da maneira como vimos vivendo. Uma maneira ainda bastante materialista, ligada aos valores da matéria, e bastante individualista, onde as criaturas estão particularmente, as criaturas, todos nós, particularmente preocupados ainda com o nosso próprio bem-estar, com a nossa própria felicidade, em detrimento, muitas vezes, do coletivo. Então, hoje, a situação de crise que nós vivemos, do vírus, fala, na verdade, ela é a projeção externa, é o efeito externo de toda uma desarmonização interna dos indivíduos e da coletividade como um todo. Na definição dos espíritos, essa é a desgraça real. Eles vão falar, não é? Então, é o número de criaturas transitando na Terra nesse momento, como mortos, como sonâmbulos, e nós mesmos, que gostamos de pensar que já despertamos minimamente, ainda vivemos um paradigma muito materialista. Então, a elevação ao monte vai nos permitir perceber que, na verdade, tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento faz parte da lei de causa e efeito, que é uma das leis amorosas implantadas pelo Criador para ajudar as criaturas a buscarem o caminho do equilíbrio. Então, a lei, ela vem e amorosamente coloca os limites e pede que a gente redirecione, reveja os caminhos que vem trilhando através dos efeitos das nossas próprias escolhas. E os testemunhos, então, eles serão, a partir desse momento, não é, a nossa participação ativa nesse processo, no entendimento de que as provas e de que os desafios vêm para aferir os nossos valores. Que valores? Esses valores que nós temos falado dentro da Casa Espírita, esses valores que nós estudamos nos nossos cursos, esses valores que nós propagamos com entusiasmo para os nossos amigos, não é? Que nós levamos para consolar as criaturas. Então, hora de testemunho
é hora em que a vida vem e apresenta para nós a prova. E fala, aqui está a prova, vamos ver se você já está pronto para passar. Então, a vida vem aferir os nossos valores dentro do processo de promoção espiritual que todos nós almejamos alcançar. Jesus, no Evangelho de Lucas 23:31, dirá: porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Então, dentro dessa fala de Jesus, que está interpretada por Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, capítulo 82, não é? O Cristo aqui, ele vai se referir ao seu próprio testemunho. Ele que era, como diz Emmanuel, o madeiro verde, o madeiro puro, o tronco sublime da vida, ele dá o seu testemunho. Não porque ele tivesse necessidades espirituais de crescimento e de aprendizado, né? Ele dá o seu testemunho por exemplo de amor e de abnegação pela humanidade. Mas nós não estamos na condição do madeiro verde. Nós estamos ainda na condição destes madeiros secos, madeiros ressecados. A nossa vivência materialista, as nossas ilusões, as nossas paixões, elas retiram de nós a nossa melhor energia. Elas retiram de nós a nossa seiva e nós secamos, então. Nós nos tornamos esses madeiros secos. Se ao madeiro verde foi pedido testemunho, o que se dirá, então, ao seco? Então, nós hoje temos que dar o nosso testemunho porque nós necessitamos recuperar, não é? A seiva, nós precisamos recuperar a nossa essência, que é a essência do Cristo, que é a essência de todo filho de Deus, que é a essência divina. Então, nós vivemos atualmente dentro da carne, mas como já falamos, muitas vezes adormecidos, sonâmbulos, mortos ou ressecados. E as provas vêm, então, dentro da pedagogia divina, nos ajudar no nosso processo de recuperação. Emmanuel tem ainda nesse capítulo uma figura bastante interessante, que é a figura do pessegueiro. E ali ele vai falar que os homens do campo, eles se utilizavam de umas varas metiam as varas no pessegueiro para que sempre que o pessegueiro, com as suas frontes raquíticas, não estivesse produzindo adequadamente. E esse gesto de enfiar a vara no pessegueiro fazia com que o pessegueiro passasse a produzir de forma mais abundante. Então, era uma intervenção benéfica. E ele vai dizer que, para nós, a lei vem não dentro desse conceito, dando uma forma punitiva, mas, mais uma vez, com a ideia de nos promover, de nos despertar, de possibilitar o nosso crescimento. Então, a gente começa a olhar a vida e toda essa crise de uma forma bastante diferente e bastante singular. E começa a perceber que crise, na verdade, é momento de promoção espiritual. Então, é uma nova proposta, um novo ângulo, pensar que os momentos de dificuldade são momentos em que nós estamos sendo promovidos espiritualmente. Nós temos, como falamos no início da nossa reflexão, investido em nossa evangelização, não é? Na moralização das nossas almas, e muitas vezes achamos que o nosso processo de elevação vai se fazer por essas vias, ou seja, quanto mais nós estivermos presentes no centro espírita, quanto mais nós estivermos ativos dentro do trabalho da Casa Espírita, ou participando das reuniões mediúnicas, que isso será suficiente para a nossa promoção espiritual.
mas a nossa promoção espiritual, ela vem somente através, efetivamente, eu não diria somente, mas efetivamente, através dos nossos testemunhos. Então, o cristão deve procurar ser aquele aluno entusiasmado, que se dedica, que se debruça sobre os seus estudos, sobre as suas meditações e reflexões, mas que espera ansiosamente pela prova. Não que ele espere pela prova porque ele gosta de sofrer, mas ele espera pela prova porque ele entende que é na prova que reside o seu processo de promoção espiritual. E o Evangelho vai nos apresentar uma imagem bastante boa para a gente pensar sobre isso, que é a imagem do soldado. O soldado, a vida do soldado vai ter mais sentido o dia que ele entra no campo de batalha. O que dá sentido à vida do soldado não é o tempo que ele passa no quartel, fazendo exercício, malhando, correndo para ficar forte, não é? Não é o tempo que ele passa na sala de aula, estudando, aprendendo estratégias. O que dá sentido à vida do soldado é pensar que um dia ele vai entrar no campo de batalha para utilizar tudo aquilo, todos aqueles recursos que ele investiu com tanto afinco para que possa sair vencedor da batalha. E aí, o Evangelho vai dizer assim para a gente, realmente desafiando, não é? A nossa maneira ainda bastante materialista de pensar a vida. Mas o Evangelho diz para a gente que importa ao soldado perder na luta das armas bagagens e uniforme, ou seja, coisas e corpo, desde que saia vencedor e com glória. Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma radiosa entre no reino celeste. Então, são conceitos que a gente lê no Evangelho, estuda, passa com alguma leveza, mas falam para a gente de uma visão bastante progressiva, dado o nosso nível de consciência e dado o nosso nível de apego ainda às coisas da terra. No que tange a nossa capacidade de testemunhar, vale lembrar também, como Emmanuel vai dizer no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 71, que se o Senhor te chama, não te esqueças de que o faz porque já te considera digno de testemunhar. Então, não só a gente deve esperar com alguma, não com ansiedade, mas assim, com desejo. A gente fala tanto de iluminação, fala tanto de crescimento espiritual, então nós devemos esperar com assim, com alegria, com tranquilidade, o momento em que a vida traz naturalmente os desafios para nós, pensando que o Cristo já nos considera dignos de darmos aquele testemunho. E nós sabemos que a misericórdia de Deus, na sua abundância e na sua grandeza, nunca traz a prova maior do que a nossa capacidade de suportá-la, e muitas vezes vai nos dar várias existências de preparação para que o dia que a prova chegue, nós tenhamos os recursos necessários para enfrentá-la. Paulo, em carta a Pedro, capítulo 2, versículo 21, nos traz ainda uma outra conotação para os testemunhos, porque ele vai dizer: pois para isto é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que lhe sigais as pegadas. Então, nós não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente pelo ato de crer, mas também para que possamos contribuir através do nosso testemunho. Então, o testemunho, ele nos permite o nosso crescimento espiritual, a nossa promoção, assim como a cooperação na construção de um mundo melhor e no estabelecimento do reino de Deus na Terra.
não é? Mas com esse conhecimento, então, nós vamos passar a olhar para essas dificuldades sob um prisma diferente, e ainda, como Emmanuel vai colocar para a gente, agora no capítulo 171, é importante, então, quando a prova vem, a dificuldade, alguma dose de sofrimento com ela, que nós não recuemos diante do sofrimento, e agora, com esse entendimento, fica mais fácil da gente também não murmurar, porque nós devemos nos sentir honrados, devemos nos sentir escolhidos, prontos para dar aquele testemunho em nome de Jesus, a quem nós dizemos amar, não é? Estamos aprendendo, o amor é um processo, mas então é preciso, diz o Evangelho, nos lembra o Evangelho da importância de passarmos por estes momentos sem reclamarmos. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Está em Atos, ou seja, lutar contra a prova, lutar contra os obstáculos, porque os obstáculos vêm, mais uma vez, com esse mesmo propósito. Quando nós estamos diante de um obstáculo, nós somos forçados a pensar, nós somos forçados a buscar uma solução. Nós somos forçados a usar áreas do nosso cérebro que nós não usávamos. Nós aumentamos a nossa conexão cerebral, mas nós também aumentamos nós potencializamos o nosso emocional e nós crescemos. O obstáculo, ele nos força a crescer. Ele nos tira muitas vezes da inércia que nós encontrávamos quando tudo parecia estar tão bem, e talvez estivesse mesmo, mas nós estávamos parados espiritualmente, sem necessariamente estarmos evoluindo. Então, o obstáculo, ele vem para que a gente cresça e para que a gente aprenda. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, encerrando esse pensamento, os Espíritos vão nos lembrar. As provas rudes são quase sempre indício do fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. É um momento supremo no qual, sobretudo, o que importa ao espírito é não falir murmurando, se não quiser perder o fruto das provas e ter que recomeçar. É duro, né, gente? Pensar que a gente vai perder o fruto da prova e ter que recomeçar. Então, o entendimento, a conotação de promoção, de ascensão, de elevação, deve nos motivar para dizer, como também está no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Acho que no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, aquela parte em que a pessoa está dentro de um sofrimento terrível e agradece a Deus por todas as provas, agradece a Deus por aquele sofrimento porque sabe, porque tem consciência espiritualmente do que aquilo significa para ela. Então, as crises, elas vêm sempre para nos ensinar algo. E Emmanuel tem uma imagem bastante bonita na figura de Lázaro, descrita no Evangelho de João, a narrativa do Evangelho de João, que diz: disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o vir. E o defunto sai, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto em um lenço. E essa passagem, ela tem um significado profundo, porque não era importante somente que Lázaro voltasse a viver, mas era importante que ele continuasse a sua encarnação depois daquela morte transitória de forma mais leve, ou seja, que aquele momento de morte servisse para que ele se desenfaixasse, para que ele se desligasse de alguns conceitos passados, de dívidas pretéritas. Então, Jesus dá uma ordem: desligai-o, desenfaixá-lo e deixe-o ir.
não é? Ou seja, fica para nós a dica, digamos assim, de que o momento de crise é um momento, nós vivemos um momento onde nós estamos limitados nos nossos movimentos, e é preciso, então, que a gente se utilize dessa chance de crise, de renascimento, não é? Onde estamos limitados, para que a gente se desenfaixe através da autoanálise. Onde é que está doendo nesse momento? As crises, as dores, elas falam dos nossos apegos, elas falam das nossas ilusões, não é? Então, qual é a lição que a vida particularmente está querendo me ensinar? A capacidade de pensar isso significa o desenfaixar, significa o desligar, muitas vezes, de alguns erros, de algumas questões pretéritas que nós trazemos conosco nesse momento presente. Seja pensarmos a questão na perspectiva da autotransformação, na perspectiva dos testemunhos, não é? De uma forma ou de outra, nós estamos falando de processos dolorosos, de processos difíceis. E é importante que nós entendamos que testemunhar não significa passar pela prova sem sentimentos. Não significa que nós não possamos ter, dentro desse inverno, momentos de frio, momentos de fragilidade, momentos de tristeza mesmo, momentos em que, talvez cansados, talvez mais abatidos, a gente pare e chore e sinta o imenso cansaço, as perdas, e se sinta afetado profundamente por tudo que está passando. Emmanuel tem uma página intitulada Lágrimas, em Caminho, Verdade e Vida, onde ele vai nos lembrar precisamente de que Jesus não amaldiçoou a tristeza. Pelo contrário, ele chamou os tristes e os cansados para irem até ele, onde eles encontrariam, então, o descanso e a consolação. E Emmanuel vai lembrar que muitos dos grandes vultos do cristianismo choraram. Então ele vai falar do choro de Maria ao pé da cruz, vendo seu filho amado erguido no madeiro. Ele vai falar do pranto de Paulo de Tarso, quando se dá conta do grande engano na estrada de Damasco. Ele fala do choro de Pedro depois de negar Jesus, consciente do grande engano, da sua imensa fragilidade, da sua imensa humanidade. E ele vai falar do choro dos mártires que entraram nos circos para dar o seu testemunho de amor a Jesus. Mas ele vai dizer e vai ressaltar que no choro de todos esses não havia em nenhum momento uma característica de revolta. E, mais importante, eram lágrimas, nenhuma dessas lágrimas eram lágrimas sem esperança. E aí o grande salto, digamos assim, a grande beleza em pensarmos a doutrina espírita. Ela nos capacita, ela nos instrumentaliza, mas ela nos dá, sim, espaço para sermos humanos, porque nós sabemos que a evolução e que o processo de iluminação é um processo lento, é um processo gradativo, que acontece no tempo. Então, há espaço para a nossa humanidade, mas com a doutrina e com Jesus, a gente chora, a gente se despedaça por fora, mas o espírito se mantém de pé, com os olhos para cima, com os olhos sempre para o céu, na certeza absoluta da imortalidade da alma, da justiça, da amorosidade de Deus. E essa certeza e essa confiança, não é, nos mantém em pé. Nós choramos, sim, de cansaço, de tristeza, mas sem jamais perder a esperança no nosso vir a ser. Haverá hoje, e talvez em mais momentos adiante, muitas horas em que o vinho da esperança vai nos faltar, como faltou um dia
nas bodas de Caná. E, naturalmente, nesses momentos em que o vinho da esperança se esgota, nas nossas mesas, nas nossas celebrações, nós vamos buscar, através da oração, aqueles que podem nos guiar. Como os servos da festa buscaram a Mãe do Senhor, pedindo a ela a orientação do que fazer, e ela, reconhecendo a superioridade de seu filho, do Mestre Jesus, vai dizer então a eles: fazei tudo quanto ele vos disser. E é isso que nós somos chamados a fazer nesse momento. Nesse momento de isolamento social, de isolamento físico, buscar o Senhor Jesus, buscar conectar, não somente através das redes sociais, com as palestras, com os temas, mas buscar, acima de tudo, usar o nosso Wi-Fi divino e nos conectar com o Senhor e nos conectar com Deus. Lembrando sempre de que Jesus não é um mestre distante, não é um mestre que vive em uma galáxia inacessível ao pensamento e à dor das criaturas. Emmanuel, no capítulo 83, intitulado Aflições, ele vai dizer, ele vai nos lembrar que antes de conhecermos o mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Ou seja, hoje nós sofremos pelos efeitos das nossas ações. Jesus já conhecia a nossa dor nas causas que que propiciaram todo esse sofrimento que hoje nós vivemos, e ele vem nos acompanhando. Então, tempo de crise é um tempo ainda mais propício para nós nos reconectarmos com o Senhor. E nós vamos encontrar as suas palavras no Evangelho de João, quando ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Eu sou a videira e vós sois as varas. E aqui Emmanuel vai nos falar da dificuldade imensa que nós temos ainda de entender a Deus. Vai falar que a Terra, esse planeta pequeno, esse planeta obscuro, é incapaz de alcançar a presença de Deus. Mas que, no entanto, o Pai, como lavrador, nos envolve e nós permanecemos neste campo terrestre onde ele é dono e supremo dispensador de bênçãos. Entre as bênçãos, a figura amorosa do Cristo, que vem nos possibilitar entender um pouquinho mais a Deus, sendo ele a personificação máxima do Pai na Terra, para que nós pudéssemos entender, através dele, um pouquinho mais da presença de Deus, nosso Pai. Não fosse por ele, nós sucumbiríamos certamente desnutridos, sem o pão da vida, ressecados, como galhos secos, numa condição mais permanente. Mas a nossa condição é de varas de uma árvore gloriosa. Essa é a nossa condição essencial. E é preciso, então, chegando já ao fim da nossa reflexão, que nós pensemos a nossa terra abençoada como uma grande escola de trabalho para as nossas almas, não é? De educação para as nossas almas. E todos nós, como esses seres pequeninos, necessitados de iluminação, necessitados dessa mão amorosa, paternal, que nos guia através das suas leis. Então, é preciso que nós olhemos para a vida sob essa perspectiva, para que o nosso coração se abra e se renda a essa inteligência superior, na certeza absoluta de que sempre, sempre o universo está conspirando ao nosso favor. E dentro disso, meus queridos, nós encontraremos então as forças para darmos os nossos testemunhos, como nós falávamos antes, a favor da nossa elevação, mas também a favor da cooperação. É preciso cooperar com Jesus. Falávamos no início da condição das emoções desgovernadas que nós presenciamos hoje na Terra. E no Evangelho de João, há uma passagem que diz:
porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Essa passagem faz ainda referência a Lázaro, e Emmanuel vai nos explicar que há muitos aí fora que já ouviram falar de Jesus, que se dizem cristãos, mas que ainda não conseguem abranger a profundidade e a capacidade de transformação que a mensagem do Cristo contém. Dentro deste contexto, nós somos convidados nesse momento não só a testemunhar a favor de nós mesmos, mas sermos como Lázaro naquele momento. As pessoas voltavam para observar o que tinha acontecido com aquele homem redivivo. E era através da observação da sua transformação que muitas vezes elas chegavam a crer com mais profundidade. Então é preciso que nós sejamos também, no mundo de emoções tão desgovernadas, referências, Lázaros redivivos, Lázaros desenfaixados, Lázaros desligados, não é? Cada um dentro daquilo que já consegue fazer. Cada um dentro daquilo que já consegue testemunhar. Mas no mundo onde há tanta escuridão, se formos pequeninos vagalumes, estaremos juntos acendendo uma luz, a luz da esperança, e sendo na terra as referências vivas que o Cristo espera de nós e que Paulo lembrou a Pedro: para isto fostes chamados, para testemunhar, para ajudar na construção do reino de Deus. Emmanuel ainda tem uma frase bastante linda que a gente divide com vocês. Cristão não é flor de ornamento. A gente não está aqui para enfeitar a terra. Cristão é sal da terra. É força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo. Então a vida é isso. No mundo tereis tribulações. Vamos lembrar que o espiritismo, o cristianismo, significa esperança, mas também significa trabalho e crescimento constantes. Nós já ressecamos muitas e muitas vezes no curso das nossas existências, apesar do amor sempre presente que tem nos sustentado no transcorrer das nossas caminhadas. Hoje nós temos a chance de darmos o nosso testemunho, lembrando a figura venerável de Joana de Cusa, no seu testemunho, narrado no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, em que ela, atrelada ao poste junto a seu filho, é convidada, o filho pede a ela, não é convidada, o filho pede, o filho implora que ela abjure para que eles pudessem ser libertados e mantivessem e seguissem vivos. E o filho ao lado dela, em desespero, pede que ela abjure. E ela, naquela hora, para e a sua vida passa na sua mente. Ela lembra da infância, do casamento, do nascimento do filho, dos dias felizes, dos dias mais difíceis. Se recorda de Maria, mãe de Jesus, no pé da cruz, resignada aos desígnios divinos, e se recorda das palavras doces do Mestre quando a encontrou e disse para ela: vai, filha, sê fiel. E naquele momento, diz Humberto de Campos, que uma força sobre-humana toma conta dela e ela carinhosamente, mas firmemente, vai dizer então para o filho: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, pois acima de todas as felicidades transitórias do mundo é preciso sermos fiéis a Deus. Então a gente se emociona com a mensagem do Evangelho, a gente se emociona com os mártires, com os romances de Emmanuel, não é? Tocam profundamente as fibras das nossas almas, mas hoje o mundo, nas portas da regeneração, pede mais do que a nossa emoção, pede a nossa ação, pede a nossa coragem, pede o nosso testemunho.
E esse testemunho só vai ser possível de ser dado se ele vier da nossa profunda confiança e conexão com Deus, nosso Pai, como o próprio Cristo o fez. Não estou só, porque o Pai está comigo. Quando tudo parecer fora de controle, é preciso buscarmos o controle das coisas na nossa conexão com Deus, nosso Pai, como descreve Emmanuel na belíssima página intitulada Domínio Espiritual, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 170. Lá ele vai nos lembrar que na hora do testemunho, nenhuma força externa se interpela entre o Cristo e o dever a ser cumprido. As forças externas que se interpelam entre nós e o nosso testemunho falam mais uma vez de onde nós estamos ainda tropeçando, das nossas áreas de apego que interferem no cumprimento do nosso dever. E ele vai dizer, naquele momento, Pilatos não o atemoriza, Caifás não o impressiona. Seu afeto pelos discípulos não o domina. Ele não deixa de atender à sua tarefa pelo afeto que os discípulos tinham por ele e ele por eles. A presença dos aflitos não o faz querer recuar. A ingratidão do povo não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres queridas e amadas de Jerusalém não afetam seu ânimo firme. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, ele roga perdão para o povo. E completa Emmanuel. A lição de domínio espiritual do Cristo é a referência máxima para cada um de nós nas trilhas do testemunho. Revela para nós a necessidade de sermos nós mesmos nos transes mais escabrosos da caminhada, sermos nós mesmos fiéis aos princípios que abraçamos, consciência tranquila, elevada a Deus, olhar posto e focado na presença amorosa e na justiça máxima de Deus, coração fiel aos princípios e dirigido pela vontade divina. Me permitam, então, terminar voltando à canção Prece de início, para que ela conclua, então, a nossa meditação da noite de hoje. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade, vem sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas que ao sol da confiança enfeitem teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura o campo sem falar de sua dor. E assim que a nuvem passa, a terra generosa desabotoa em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Muita paz a todos, rogando a Jesus nessa hora que nos abençoe, que permita que possamos terminar a nossa reflexão, sentindo junto de nós a presença amorosa dos amigos espirituais, trazendo as bênçãos de paz, de tranquilidade para os nossos corações, agradecidos por esse evangelho que nutre as nossas almas, pedindo por nós,
por todos aqueles que fazem parte de nossas listas intercessórias, por todos aqueles que choram e sofrem sem terem como nós a alegria de termos em nosso coração as boas notícias, a boa nova do teu Evangelho. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Agradecendo a companhia de vocês, o carinho, os comentários, e lembrando e pedindo a todos aqueles que puderem, que, por favor, né, a gente sabe que tem muita gente passando por uma situação bastante difícil economicamente, mas aqueles que estão podendo, aqueles que têm possibilidade, não se esqueçam de contribuir conosco na manutenção da nossa casa, fazendo a sua contribuição através do site do nosso centro, ou entrando em contato conosco, para que a gente possa manter, não é, a nossa casa aberta e, em breve, podermos nos encontrar, tá bom? Um abraço para todos, boa noite e muita paz.